como é que vai funcionar o nosso esquema de cronograma aqui? Primeiro eu vou te dar orientações de como se montar um. A gente vai fazer agora semanal. Esse vídeo fica gravado hoje, para quem ao vivo já, e vai entrar na área do aluno amanhã. Depois eu vou gravando por Periscope, mas a ideia é que assim, chega um momento que você consiga ter independência para poder fazer o seu, tá? Por exemplo, as pessoas que estão nessa sala aqui vão ter variações no respectivo cronograma, cada um tem uma realidade. Só que tem algumas diquinhas que eu tenho que te dar na hora de você fazer essa montagem. Bom, primeira coisa a fazer, você pegar uma folhinha do seu caderno, colocar na posição paisagem e dividir os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Beleza. Então, vou botar aqui. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí beleza, você deu o primeiro passo, virou a folha, separou o dia da semana. Primeiro erro que o cara comete aqui, volta e eu faço esse teste. Eu viro assim, o cara fala assim, pô, monta teu cronograma aí. Coloca aí de segunda a sexta quanto tempo você vai estudar. Aí o cara começa. 8 horas por dia, 10 horas por dia. Já começou errado. O cara começa estipulando quantas horas ele vai estudar, sem estipular quais são as suas obrigações diárias. Você só vai saber quantas horas você vai estudar quando você estipular as suas obrigações diárias. E é claro, gente, dentro das obrigações diárias você tem aquilo que é imprescindível e você tem aquilo que é variável. Algumas coisas você sabe que podem acontecer e você tem que ter um plano B para isso. Agora, gente, o excepcional, vamos lá, o parente internou, está no hospital, isso não tem jeito. Esse tipo de coisa realmente influencia. Mas tem algumas questões que são previsíveis que você já pode calcular aqui. Então, deixa eu pegar um dia da semana meu aqui. Vou pegar minha quarta-feira. Vou te ensinar como é que minha quarta-feira é. Minha quarta-feira, eu sempre acordo. Então, acordar. 7h30. Certo? Eu acordo 7h30, aí eu vou começar a escrever meu dia aqui. Acordo 7h30, chego à vara do trabalho às 8h30. Aí, na quarta-feira é o dia que eu faço serviço interno só. Fico interno, vou até meio-dia. Meio-dia eu paro para almoçar. Só que aquele detalhe, é uma realidade minha, não precisa ser a sua. O meu almoço é rápido e como eu normalmente não almoço arroz, feijão, carne de porco, essas coisas assim, então eu normalmente almoço e fico bem depois. Não tem problema nenhum em almoçar e ler um livro. Então, normalmente na hora do almoço, eu tiro 1 hora de estudo. Ou seja, eu paro ali, 15, 20 minutinhos, faço minha refeição e aí depois tiro 1 horinha para poder fazer uma leitura, certo? Aí eu volto a trabalhar aqui por volta de 13h30. Ou vários trabalho ou serviço de rua. E aí vou direto, até às 18h. Então, minha quarta-feira à tarde, ou eu fico interno ou eu fico externo. Aí vai depender de como é que tá a minha rotina. Daqui, eu vou para academia treinar. Fico até às 19h. No que eu fico até às 19h, aí o tempo de eu sair da academia, voltar, tomar um banho. Que horas eu estou pronto? 19h30. Ou seja, quando que na verdade meu dia de estudo está começando? 19h30. Perceba, eu tive que escrever meu dia inteiro. Não tem horário aqui de manhã, não tem horário aqui à tarde. Eu tenho horário quando? À noite só, 19h30. Aí 19h30 eu tenho que ser também consciente. Não adianta eu falar que eu vou estudar e trabalhar até 2 horas da manhã. Não vou, cara. No dia seguinte eu vou acordar 7h30 de novo. Não vou conseguir. Tem que ser algo que eu efetivamente consiga colocar no papel. Aí vamos lá, o que eu consigo colocar no papel aqui? 19h30 eu vou até as 9h, certo? Eu gosto, aí outra coisa, isso você vai descobrir você. Eu gosto de blocos de 1h30, eu rendo bem 1h30. Acho 1 hora um bloco muito curto, acho 2 horas um bloco cansativo, mas isso vai variar também de pessoa para pessoa. Você que vai saber com você mesmo, lá se você 1 hora estudando, já se sente saco cheio, prefere parar 10 minutinhos, mas é claro, o intervalo também é proporcional. Se você estuda 1 hora, você para 10 minutos. Se estuda 1h30, você para 15. Se estuda 2 horas, você para 20 minutos. Sempre assim, tá? Então, eu gosto de dar 1h30 e aí depois eu volto 9h15 e vou até 22h45. Conclusão, eu tive 1h30 aqui, 1h30 aqui, com aquela horinha que eu consegui tirar no almoço. Eu tive 4 horas líquidas por dia.
eu te garanto que trabalhando o dia inteiro, com 4 horas líquidas por dia, eu estudo que a grande maioria que está nessa sala aqui. 4 horas líquidas. Não estou falando de horas que você sentou e ficou olhando para a tela. E outra, não se conta como hora de estudo assistir videoaula, tá, pessoal do online? Não é. Você na sala, nesse momento agora aqui, é a mesma coisa que o cara está em casa assistindo aula. Você não conta o tempo que você está no curso lá assistindo aula como hora de estudo. A aula é o início do processo de aprendizado. Você só aprende efetivamente quando você revisa, sozinho. É a hora que você vê o que você absorveu e o que você não absorveu. Então, muito aluno fica meio chocado com isso. Ah, Sobral, hora de aula não conta? Não conta. Ah, Sobral, mas aí vamos lá. Eu sou um cara que eu trabalho o dia inteiro e eu só tenho a noite para assistir a videoaula. Meu amigo, então você vai ter que tirar pelo menos 1 hora do teu dia para poder revisar aquela videoaula. Só assistir a videoaula não é suficiente. Se você assistiu a videoaula hoje, por exemplo, fala assim, não, tem a galera que é o psicopata da videoaula, que só fica o dia... Uma vez a aluna falou isso pra mim, Sobral, eu estudo o dia inteiro. Eu falei, jura? Manhã, tarde e noite. Eu falei, nossa, você é psicopata, né? Gostei. Como é que você faz? Ah, eu entro no meu quarto, boto o computador na televisão, ligo a videoaula e fico assistindo o vídeo inteiro. Manhã, tarde e noite. Cara aqui, ó, braço cruzado, olhando pra cara da aula. Gente, pra vocês que estão acostumados com o processo de sabatina, você passa 3 horas numa aula. Para resumir, em quantos minutos? 15. O importante são aqueles 15 minutos finais ali. Só que você só vai entender aqueles 15 minutos finais se você conseguir entender as 3 horas. Então, eu preciso assistir a aula para você entender aquilo que está lá resumido depois. Se você não tem tempo, a tua rotina é mais ou menos nesse sentido, trabalho o dia inteiro, só tem a noite para ser de aula, aí, meu amigo, aquele negócio, né? Você está querendo estar numa posição diferenciada, vai requerer um esforço diferenciado. Vamos considerar que você comece a assistir a videoaula às 7h30 da noite. E vá até 10h30 da noite. Cara, você vai ter que parar 1 horinha depois da videoaula, no mínimo 1 hora, para poder revisar o que aconteceu. Porque se você não revisar, o conhecimento vai descer. Uma coisa sou eu falando para você aqui o assunto. Ó, gente, assim. Outra coisa é você, sozinho, pegando o fluxograma e tentando fazer de novo. É aí que você vai ver o que você efetivamente absorveu e não absorveu. Beleza? Mas assim, considerando que isso aqui é só um tempo de estudo. Vamos pegar então sexta-feira. Sexta-feira realmente é um dia mais tranquilo. Sexta-feira eu chego já por volta do meio-dia, né? Eu botei errado aqui. Então, meio-dia eu já estou livre na sexta. Aí sexta-feira à tarde normalmente é um período que eu produzo bastante. E aí eu começo 12h30, vou até as 14h, depois eu vou de 14h15 até 15h15, 15h45. Aí eu gosto de fazer o seguinte, eu faço 1h30 e o último bloco eu faço de 1 hora. E aí eu dou uma pausa um pouco maior, assim, ó. Deixa eu fazer mais bonitinho aqui, peraí. São coisas que você vai descobrindo com você mesmo e vão dando certo. Ó, 12h30, 14. Aqui eu tenho 15 minutos. Depois 14h15 até 15h45. Aí eu paro 15 minutos. Aí depois eu venho das 16 até as 17. Por que eu faço 1 hora só aqui? Quando você faz 2 blocos de 1h30 diretão mesmo, estudando bonitinho, já dá um pouquinho de cansaço. Aí eu penso assim, agora tá mais tranquilo, agora é só 1 hora. Na minha cabeça funciona. Então me estimula esse terceiro bloco. Talvez se eu botasse um outro bloco de 1h30, assim, puta merda, outro bloco de 1h30. Aí eu falo, não, 1h30, pô, agora é 1 horinha. Ligo o cronômetro, falei, pô, esse vai passar rápido. E aí, normalmente aqui, eu dou um intervalo maior. Aqui eu dou um intervalo de 30. Porque, olha só, esse intervalinho de 15, gente, é o intervalinho do pipi. Levantou, tomou um café, foi ao banheiro, voltou. Esse bloquinho de 1 hora, eu preciso fazer uma refeição, concorda comigo? Fazer um lanche. Aí é o tempo que eu levanto, faço um lanche e volto. Aí, eu repito o mesmo esquema. 17h30, 19. 19h15, 20h45, 21h, 22. Ou seja, eu gosto desse esquema, 1h30, 1 hora, para 30 minutos. 1h30, 1 hora, para 30 minutos. Cara, para quem tem o dia todo livre, aí vamos lá, você tem a faca, o queijo, a goiabada, o doce de leite, tudo na mão e não aproveita. Cara, se você conseguir, no seu dia, fazer isso aqui, você passa em primeiro. Porque 1% faz isso aí. 8 horas efetivas contadas no cronômetro, 1%. Quase ninguém faz isso aqui. Eu tenho a sexta-feira, às vezes dou aula à noite, às vezes não.
Quando eu tenho livre, eu faço aqui. Quando eu não tenho a noite livre, aí eu faço só o primeiro. Mas aí sempre eu vou ter essa ideia quando? No domingo. Domingo é meu dia que eu paro e monto a minha semana. Não adianta você chegar hoje é de que dia, gente? 14 de agosto, é isso? E falar o que você vai estudar no dia 25 de outubro, concorda comigo? Não dá. O cronograma tem que ser o quê? Inicialmente semanal. E ao longo do tempo você vai começar a perceber que você consegue montar um mensal. Mas você não vai conseguir montar um cronograma anual, cara. Porque muita coisa muda ao longo do ano. E aí quando você fica mudando o tempo inteiro, tu começa a ficar desanimado. Você tem que ter a sensação assim de ser possível, de cumprir. Sobral, cá entre nós aqui e você, eu estudo 1 hora e olho lá. A verdade é essa. Vamos lá, sem mentira, eu estudo 1 hora e olho lá. Porque, sei lá, eu tô em depressão, tô chateado, tô desanimado, tô de saco cheio, normal, faz parte do dia a dia. Mas se você então conseguir, na sua rotina, colocar 60 minutos efetivos de estudo, todo dia tendo essa obrigação, daqui a pouco está estudando 2 horas. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, é falar assim, hoje não quero. Não existe essa possibilidade. Não existe. O plano Z é pelo menos o quê? 1 hora. E aí 1 hora, meu amigo, vamos considerar. É 1 hora que você perde sono. Vai morrer por causa disso? Não. Vai atrapalhar o dia seguinte? Vai atrapalhar, é fato. Menos 1 hora de sono, atrapalha. Você poderia estar melhor no dia seguinte. Só que você está querendo algo que a grande maioria não vai conseguir. Então tem que fazer algo que a grande maioria não faça. Então, orientações iniciais. Pegue sua semana, descreva o que você tem que fazer. Isso, esse descrever, gente, vai desde as atividades mais simples do dia a dia. Para a galera que tem atividade de casa, lavar a louça, cuidar do filho, levar o cachorro na rua, seja lá o que for, não precisa falar para mim o que você faz na tua rotina, você sabe o que você faz na sua rotina. E aí descreva minuciosamente o que você faz na sua rotina. E é claro, gente, tem que ter algum nível também de abdicação do que é e o que não é absolutamente relevante. Exemplo, certa vez eu vi um aluno comentar que ele tinha dificuldade de assistir a videoaula no final de semana. Sabe por qual motivo? Porque atrapalhava o pessoal da casa com a conexão da internet, estava assistindo Netflix. Aí você vai me desculpar, meu amigo, então você não está muito afim de passar no concurso. Eu gosto pra cacete do Netflix também. Eu aprendi a gostar agora e estou até chateado com isso, porque está me incomodando, porque às vezes eu quero trabalhar e eu fico olhando para aquela porcaria lá, eu quero assistir. Mas, cara, não tem jeito. Se você quer passar no concurso, o Netflix não pode ser algo que pode entrar na tua vida de maneira tão presente, entende? Mas, em contrapartida, olha só o que eu faço e comigo hoje dá certo. É nesse dia aqui, ó. Aqui. Normalmente na sexta-noite. Depois que eu descobri o tal Netflix, eu fiz um pacto com a Mariana. Para quem é casado, eu acho que isso é muito importante. Você tem que ter um momento teu com a tua esposa e da tua esposa contigo, que é super legal. E é aquele momento que efetivamente eu não posso estar olhando no celular, nem olhando para o computador, nem querendo responder o aluno. É algo que eu me sinto bem que está comigo. Qual é o meu momento com a minha esposa? Normalmente na sexta-feira à noite. A gente pede aquela pizza lá que eu postei essa semana, né? De banana com Nutella e de alho, que é maravilhosa. E a gente entra lá no Netflix e assiste dois capítulos. Então, para não ficar aquela assim, assistir umzinho só, a gente assiste 2, a gente combinou. Então, a gente gasta ali 1h30. Só que assim, aquela 1h30 sou eu efetivamente com ela. E ponto final. Então, hoje, o meu lazer é quando eu consigo assistir meu Netflix com a minha esposa e quando eu vou para academia. A academia é o momento que eu não pego o celular, eu não treino, faço uma série aqui, um aluno aqui. Faço outra série aqui, um aluno aqui. Não, não tem isso. Na academia é sem celular. Mas por que eu consigo ter essa disciplina de chegar à academia e eu gosto de responder, eu gosto de falar com você o tempo todo? Porque eu fiz isso o dia inteiro. Então, vê se não acontece isso contigo. Você monta um cronograma, aí você bota lá o teu horáriozinho de bônus, aquela 1 hora do dia que você vai esvaziar a cabeça. Mas naquela hora tu consegue esvaziar a cabeça? Mas por que você não consegue? Porque você está com a cabeça pesada. Se tiver consciência tranquila de você cumpriu todas as horas que você estipulou, eu duvido que você não fique de maneira tranquila. Você vai ficar. Você não fica porque você fica com remorso porque não cumpriu o que você no teu dia. E aí eu concordo. Agora, vamos lá, nessa fase. Não tem edital na rua. Não ter edital na rua, eu acho importante o domingo, pelo menos a metade do domingo, você separar para você. Por exemplo, quem vai sair daqui hoje, não precisa vir para casa e revisar a matéria hoje. Deixa para revisar amanhã. Para você pegar esse teu domingo à noite, ficar com o marido, com a esposa, com o amigo, com o papagaio, com o periquito, seja lá quem for. Mas aquele domingo para você efetivamente esvaziar a sua cabeça, para você pensar assim, cara, aqui é minha hora do meu bônus, porque eu vou aguentar uma semana inteira pesada de tudo todinho. Tem que ter esse equilíbrio. O que também não dá, mas tudo é questão da dosagem.
A pessoa quer ter equilíbrio, eu vou descansar o final de semana inteiro. Desculpa, cara, você é concurseiro, acabou, isso não te pertence mais. As pessoas normais têm isso. Trabalhar de segunda a sexta, de 8 às 5, né? E aí, final de semana, fazer o churrasco do gaúcho, que tá chegando a semana farroupilha, que eu tô sabendo, né? Vai ter churrasco pra caramba. Pois é, cara. Isso faz parte das pessoas normais. Você saiu desse mundo, quer se destacar desse mundo, tem que ter uma rotina diferenciada. Então, partindo dessa premissa, vamos lá. Proposta efetiva. Vou dar 2 proposições aqui. Só para ter ideia aqui. Quem tem o dia todo para estudar aqui nessa sala? Tem uma galera, né? Tá. Trabalha? Não. Quem trabalha aqui? Como é que é a tua rotina? Me fala a tua rotina. Rapidinho, teu horário de trabalho. Só para ter ideia. Eu acordo às 6. 6. Certo. Faço meu café, vou pro trabalho. Geralmente eu tento estudar 1 hora antes. Não é sempre. 1 hora antes do trabalho. Tipo das 8 às 9. Certo. Daí eu trabalho até meio-dia. Chega que horas no trabalho? Só para ter ideia. Eu chego às 8. Chega às 8. Daí, efetivamente, eu começo a trabalhar às 9. Certo. Daí eu trabalho até meio-dia, almoço, volto às 1h30, trabalho até às 5, 5h30, vou pra CrossFit, fico 1h30, volto pra casa, tipo umas 8 horas, Que horas você efetivamente está livre em casa? a partir das 8h30. Tá, e isso é a tua rotina, é segunda a sexta. Então, a rotina dela é bem pesada. Olha o que você falou pra mim. Às vezes eu estudo 1 hora antes de começar o trabalho, não foi isso? Foi onde eu encaixei um horário aí. O teu almoço não. Aí você saiu, fez a tua atividade física, importante, beleza. E tava livre 20 e 30. Sabe uma coisa que eu tenho... Como é seu nome mesmo? Débora. Sabe uma coisa que eu tenho que te propor, Débora? Olha o que você falou, me chamou a atenção. Às vezes eu estudo 1 hora antes de começar. Não existe às vezes. Isso aqui tem que passar a ser regra. Ou você estuda, ou você não estuda. Ou é um horário de estudo, ou não é. Por que às vezes é, às vezes não é, Débora? Não, eu tento mais cedo justamente por estudar que eu tô sozinha lá, né? E é 1 hora que eu conseguiria fazer mais tranquilo. E à noite também eu... Então, mas surge algum problema aqui nesse horário que te impeça? Só se eu tenho um trabalho, daí eu não estudo. Mas é bem excepcional. O normal é estudar. Então, às vezes não estuda porque não está muito afim. Ah, então tá bom. Mas viu onde eu queria chegar? É importante ter essa análise. Por que efetivamente essa hora se cumpre ou não se cumpre? Entendeu? É porque realmente tem muitas intempéries aqui no meio do caminho ou porque às vezes é porque falta apertar um pouquinho mais? É porque normalmente, tá? Normalmente é porque falta apertar um pouquinho mais. E uma pessoa como você, Débora, que tem disponível no seu dia a partir das 20h30, eu preciso ter essa 1 hora aqui. Porque aí, normalmente você vai fazer o quê? 20h30. Cara, eu teria como colocar... Que hora você vai dormir? Meia-noite. Eu tenho que ter pelo menos 3 horas líquidas aqui. Vamos lá, considerando que eu estou de 20h30 à meia-noite, eu tenho 3 horas e meia, né? Então, se eu quero 3 horas líquidas, eu poderia ter aqui 2 intervalos de 15 minutos. Ou um intervalo de meia hora. Concorda comigo? E aí, nesse bloco de 3 horas aqui, você tem 2 opções. Se for uma aula que você já tiver facilidade, você não precisa assistir novamente. Agora, de repente, talvez uma aula de administrativo como a de ontem precisa assistir. Pelo menos o último bloco da hora. Aí você vai ter que se organizar aqui. Mas perceba, você já estipulou a tua rotina. Eu tenho 4 horas líquidas de estudo por dia. Só que olha que rotina pesada. Ela acorda às 6 e dorme meia-noite. É na marra, entende? Então, é isso que eu queria saber. Para pessoas como você que trabalham, eu vou considerar 4 horas líquidas por dia, tá? Para quem não trabalha, eu vou considerar 8 horas líquidas por dia. Pode ser? Vamos propor nesse sentido? Beleza. Diga. Como é que é? Não, vou todo dia. Todo dia de segunda a sexta. Tá? Não, é porque eu só citei a quarta-feira. Entendeu? Sobral, deixa eu perguntar uma coisa. O que tu recomenda em termos de divisão na matéria? Por exemplo, pegar uma semana, revisar todo o trabalho? Não. Ou alternar cada dia? Para a galera do online, com a pergunta dela que é excelente. Se é para pegar uma matéria e botar na semana inteira e revisar tudo, não, alternância. Aí vai depender da tua carga horária. Por exemplo, a Débora que tem 4 horas por dia, ela vai ver uma matéria só. A não ser que, vamos lá, como uma aula de hoje, aula de trabalho, aula bem simples. Vai falar de características do contrato a prazo determinado, indeterminado. Se ela já estiver um pouco mais avançada, ela vai estudar isso em meia hora.
Então aí nesse caso, ela pode pegar isso e botar 2 matérias naquele dia, entendeu? Agora, determinados assuntos, você vai gastar muito tempo. Por exemplo, competências no judiciário. Vai ter que montar um quadro gigante, memorizar aquilo tudo, repetir 1 milhão de vezes. Isso você vai gastar as 4 horas. Essa sensibilidade você também vai tendo ao longo do tempo. Eu não posso impor para você, assim, ó, isso faça desse jeito ou daquele jeito. Você com o tempo vai perceber quais matérias você vai gastar mais, quais matérias você vai gastar menos. Então, com o tempo a gente vai reajustando isso, tá? Então vamos lá. Vou apagar aqui. Uma outra coisa. Posso botar aqui. Como é que é o processo das aulas? Vem cá. O processo é assim. Tem 2 possibilidades. Primeiro, assistir. Certo? Bom, esse assistir, você do presencial está aqui nesse momento, o galera do online está em casa agora. Normalmente, algumas pessoas sentem dificuldade e aí tem que assistir pela segunda vez. Ou seja, não basta assistir só no final de semana. Precisa assistir de novo. Se você precisar assistir de novo, aí isso já vai virar um bloco teu na tua segunda-feira. Tem gente que fala que não, Sobral, eu assisti a aula, já entendi tudo, está tudo resumido no fluxograma. Então você vai direto para o fluxograma. Aí o que eu quero que você faça? Tem um fluxograma aí, Bárbara? Qualquer um. Olha isso aqui. Aí, por exemplo, isso aqui foi o que você anotou na aula, não foi? Eu estou com o fluxograma da Bárbara aqui. Ela vai pegar o caderno, ela vai botar desse lado e vai começar a revisar. Instauração, inquérito administrativo, divide de instrução, tal. Aí depois ela vai pegar um papelzinho do lado, em branco, e vai fazer assim, aquela traição velada, vai começar a copiar o fluxograma aqui, só com a visão paralela, tentando lembrar o máximo possível de informação. Tu vai perceber que ela vai travar em vários momentos. E exatamente nesse momento que você trava, é o momento que você não sabe. Porque algumas coisas você vai lembrar de cabeça. Você assim, isso aqui eu já sei. O prazo do PAD ordinário é de 60 dias, mais 60, sendo prorrogável por mais 20 para a decisão da autoridade. Mas eu não estou lembrando agora como é que faz a intimação da testemunha. Se a intimação da testemunha é por diário oficial, se é pelo registrado postal ou se é por mandado. Mandado. Aí você completa. E aí vai fazendo o fluxograma todo de novo. É para rabiscar de novo o fluxograma. Aí você terminou de rabiscar o fluxograma, você olha para a cara dele. Terminou, olhou para a cara dele, tira o caderno, pega esse fluxograma que você rabiscou agora de novo, agora faz sozinho, sem olhar. Lembra que um aluno, não sei quem viu isso, um aluno postou uma foto mostrando um quadro em branco, aí perguntando assim, o que você enxerga nesse quadro? Aí a pessoa falava, eu enxergo as 6 características do direito fundamental. É isso que eu quero. Eu quero que você olhe para o caderno e fale assim, ó, eu lembro de tudo que estava escrito aqui. Por quê? Porque quando cair a perguntinha na sua prova, você vai lembrar do fluxograma. Só que como você vai conseguir isso? Repetindo o fluxograma algumas vezes. Por isso que para quem não precisa assistir a aula a segunda vez, é melhor dos mundos. Porque aí você assistiu a aula aqui, já entendeu, acompanhou, vai para casa e repete o fluxograma 3, 4 vezes. Até ele sair da tua cabeça automaticamente. Beleza. Terminou o fluxograma. Você vai fazer a sabatina. E aí você vai pegar tudo aquilo que a gente perguntou em aula e vai refazer com você mesmo. O ideal é que você tenha um parceiro nesse momento. Nem todo mundo tem. Eu, particularmente, fazia sabatina com o meu falecido cachorro Spike, pastor alemão. Bichão de 40 quilos, sério, botava ele sentado na minha frente, porque é bom você ter um olho na tua direção. Então eu ficava olhando para aquele olho caramelo dele, né? Ele ficava lá imóvel, me olhando, e eu ficava perguntando. Perguntava e respondia, perguntava e respondia. Perguntar para você mesmo, meio mala, né? Então pelo menos eu tinha um cachorro ali para me ouvir. Faça como você achar melhor, marido, papagaio, periquito, ou se não tiver ninguém, né? Olha para a parede e olha para o espelho e se pergunta, mas tem que perguntar e responder o tempo inteiro. Terminou de fazer a sabatina, você vai para onde? Questões. Aí vamos lá. Quais questões? Primeiro, você vai para as questões do material. Esse é o primeiro ponto. Resolva as questões do material. O que tem no material? 2016. Saber como é que a banca está perguntando. Sobral, já resolvi tudo no material. Aí você vai para o QC, questão de concurso. Pô, Sobral, vou ter que pagar a assinatura? Aí é contigo, você que sabe. Mas não existe ferramenta melhor que essa aqui. Quais serão os teus filtros de questões? CESP e FCC.
Sobral, eu sou psicopata, eu já resolvi todas as questões do CESP e da FCC. Então você está no caminho bom. Tem uma terceira banca que consiga trabalhar? Tem, FGV. Ou você pode pegar também as questões da VUNESP. Agora, em hipótese alguma, eu quero que você pegue ESAF. Sem chance. ESAF é outro mundo. É lá da galera de fiscal. A não ser que eu sei que eu tenho alguns alunos aqui que estudam para fiscal. Aí, beleza, o cara tem que navegar na ESAF. Você que vai fazer prova de TRT, TRE, TRF, nada de ESAF. Outra, nada de ficar fazendo questão de banca que faz concurso de município. Tá? Consulplan, essas coisas assim, não. Esquece isso, cara. Não faça isso. O mundo gira nas principais. CESP, FCC. Já resolveu tudo? Aí você vem para FGV e VUNESP. Outra coisa. Em muitas cidadãos de CESP e FCC, principalmente prova do CESP, toma cuidado quando você estiver fazendo questão do TRF, mas da magistratura federal. Tem questões muito aprofundadas aqui. Você vai perceber na questão que o cara está indo muito longe. Ele está gastando uma energia enorme numa questão que não é desnecessária. Então, cuidado com as questões de carreira típica. Algumas você vai olhar o assunto, vai identificar, vai chegar à resposta correta. Outras você vai olhar e não vai fazer ideia do que o cara está tocando naquela questão. Se você não faz ideia do que o cara está tocando naquela questão, porque você não viu em sala comigo, é porque não é para você ver a questão. Se você pega a questão, olha assim, pô, Sobral já comentou desse assunto, mas eu não estou lembrando, então sou eu que tenho que estudar mais um pouquinho para aprender o que está aqui. Entende? O que eu estou querendo te mostrar o tempo inteiro? Nessa história de botar o cronograma, a responsabilidade, na verdade, é muito mais tua do que minha, tá? Porque não existe um modelo padrão para todos os alunos. Eu estou te dando as orientações de como você vai fazer para você mesmo. Sobral, eu tenho que ter essa responsabilidade? Você tem que ter. De olhar para a cara da questão e falar assim, pô, essa questão aqui está cobrando doutrina alemã de direito constitucional. Isso não cai na minha prova. Não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Beleza? Então, vamos lá. Assiste a aula. Alguns vão ter que assistir a segunda vez. Outros não. Outros vão direto para onde? Fluxograma. Mas quem assistiu a segunda vez, uma hora vai ter que parar onde? No fluxograma. E como é que vai ser o fluxograma? Caderno de um lado, folha em branco do outro, aqui na traição. Olhando, olhando, olhando. Fez, tá bom. Agora tira e faz sozinho. Ah, não fez sozinho? Então agora volta o fluxograma e rabisca ele de novo. Até ele sair sozinho. Saiu sozinho, faz a sabatina, depois resolve as questões. Quais questões? Primeiro do material, depois vai no QC, bota CESP e FCC. Já resolveu tudo CESP e FCC? Pode fazer também o quê? FGV e VUNESP. Não filtra ano. Oi? Ano. 2012, 2013 em diante. Ele automaticamente filtra o ano. Oi? O concurso já busca. Não, sempre vem assim, na ordem, né? 2016, 2015. Mas assim, se for pegar um parâmetro, aí sempre bota para de uns 5 anos no máximo. Né? 2012, 2011 aí. Porque também se você pegar, por exemplo, FCC, as questões do meado da década passada, a questão de 2005, 2006, eram questões muito simples. Que já nem tem mais esse tipo de perfil, tá? Vamos lá, tem uma outra coisa para falar. Lembrei. Para a galera de AJJ e oficial de justiça. Sobral, e o estudo de caso? E as questões discursivas? Aí você tem um negócio de graça com espelho de prova. Sabe o que é? Prova da OAB. Você vai pegar as provinhas da OAB. Então, todas no site da FGV OAB. É só você botar FGV OAB na internet. Vai vir a questão com o espelho. Então, tem exatamente a resposta que a banca queria de você. Não é para fazer a peça. É para fazer as questões. Quais que você vai pegar? As de administrativo, constitucional, trabalho, processo de trabalho, civil, processo civil. Você vai pegar essas. Aí você resolve a questão e depois compara com o espelho. Agora, é claro, o concurseiro tem que começar também a ter algumas manhas. Tu vai pegar lá na prova da FGV um tema que sempre cai lá. Intervenção do Estado na propriedade, desapropriação e servidão. Não, isso não cai aqui. Ah, Sobral, como é que eu sei que cai? Abre a porcaria do edital da FCC e compara lá com o que está lá na questão. Tem temas que caem. A prova da OAB é a prova da faculdade inteira. A prova de tribunal não é a faculdade inteira. Tem alguns assuntos que vai falar assim, pô, Sobral nunca comentou disso. É porque esse assunto não cai para você. Beleza? Então, quer treinar questão discursiva? Entra lá no site da FGV OAB, pega as questões e bota a metinha lá para você resolver essas questões. Aí vamos lá, mais algumas orientações aqui. Eu já passei do horário. Digamos que você, Débora, tenha montado aqui que você vai estudar 1 hora antes de começar, foi isso?
Aí vamos montar teu horário aqui. Aí depois você vai fazer de 20h30 às 22h, vai parar 15 minutos, 22h15 até 23h45. Aí beleza, descansa um pouquinho, fazer a cabeça meia-noite, cama, horário de você dormir. Aí naquela 1 horinha de almoço, você estipulou fazer a leitura do material, certo? Pegou o material da aula administrativa de ontem e começou a ler toda a parte de convalidação, tudo aquilo. Digamos que você, Débora, estava lendo o material, e aí quando deu 58 minutos, né, porque o cronômetro está rolando do teu lado, você estava estudando o ato administrativo de efeito ampliativo e de efeito restritivo, tentando lembrar qual que opera na anulação efeito ex nunc e efeito ex tunc. Assunto nebuloso. Tem 58 minutos, faltam só mais 2 minutos para você terminar o seu horário de estudo. O que você faz nessa hora? Oi? 1h30 de almoço? O que você faria nessa hora, Márcio? Vamos lá. Eu estou estudando aqui, Tem que fazer eu estou lendo um assunto complexo. Aí esse é o teu exemplo. Ato administrativo de efeito ampliativo e de efeito restritivo de direitos. Aquilo que a gente falou ontem. Num caso, a anulação opera efeito ex nunc e outro opera efeito ex tunc. Quais hipóteses cabem com validação? Quais não cabem? Quais são as hipóteses de manutenção do ato inválido? Aquele papo da aula final de ontem foi mais complexo. Aí eu estou dizendo o seguinte, quando você está fazendo a leitura, você não vai ficar o tempo todo olhando para o cronômetro, mas você tem que controlar quando estiver no final. Bateu 58 minutos, você está no meio desse assunto. Continua? Não, vai ler de noite. Depois Oi? Quero mais opiniões aí. Continua ou para? Continua? Continua, Heitor. E aí, Rafa, continua ou para? Tá ocupada, Rafa tá ocupada. Cara, eu tenho poucas certezas. E essa eu tenho certeza. Eu não estou pedindo. Eu estou mandando você parar. Você vai parar. E eu vou te explicar por que você vai parar. Quando você estipula esse 1 hora, esse 1h30, esse 1h30, o que faz você cumprir isso aqui se chama disciplina. A disciplina ela tem que servir tanto para o mais como para o menos. Aí você fala assim, mas Sobral, o estudo estava ótimo, meu trabalho não precisou começar às 9, eu tinha uma folguinha naquele dia, dava para esticar um pouquinho, então acabei ficando mais um pouquinho. Estava no meio do assunto, o assunto estava legal, estava complexo, precisei terminar para poder entender. Aí naquele dia, Débora, você, ao invés de dar 1 hora, você estudou 1h30. Aí sabe o que aconteceu, Débora? No dia seguinte, você acordou cansada. De vez em quando acorda cansada? Acorda, normal. Aí fala assim, já estudei meia hora a mais ontem mesmo. O que você vai fazer? Você vai deixar de estudar. Fala aí quem nunca passou por isso. Todos vocês. Todos. Isso é de qualquer pessoa que estuda. Quando você dá um pump num dia, fala assim, ontem eu dei um gás. Hoje eu posso ficar mais tranquilo. Não existe isso, meu amigo. 1 hora é 1 hora. Aí quando você tem essa dimensão que 1 hora é 1 hora, 1 hora é 1 hora. Você sabe que não importam as condições, você vai ter que estudar 1 hora. A mesma coisa vale para cá e vale para cá. Aí vamos lá. Você falou assim, Sobral, para tudo e começa do zero. Aí vai depender de como você estava no assunto. Pode ser quando você retome, vamos lá, a Débora voltou à noite para ajudar esse assunto. Quando ela retome aqui, ela já não entenda mais nada. Aí vai ter que voltar tudo. Pode ser que ela tenha começado a entender o assunto e ela vai só terminar o assunto mais tarde. Não tem problema nenhum fazer isso. Por isso que, particularmente, eu não concordo com essa galera, os coaches da vida aí, que usam a tática e viram para o aluno, que eu fico perguntando pro cara, né? Como é que o cara está ensinando a estudar? Não, Sobral, ele fala que eu tenho que estudar processo do trabalho. Em quanto tempo? Quando eu terminar. Não existe quando eu terminar. Você não vai terminar nunca. Se você falar, quando eu terminar, tu não vai terminar nunca. Tem que botar prazo. Mas, Sobral, não deu tempo. O primeiro cronograma você erra nos prazos. Você começa a perceber que aquela matéria você achou que ia gastar 1 hora, você gasta 2. Então o que você faz? Da próxima vez que você inserir ela novamente, você coloca quanto tempo para ela? 2. E anota. Terminou o dia, você anota. Consegui cumprir? Não consegui cumprir? Cumprir parcialmente? O que eu faço a próxima vez? Deixa anotado lá. Para você voltar naquele assunto, ele ficar o quê? Mais enxuto. Perceba, a gente tem praticamente 1 ano de aula aqui no GE. Mas cada aula termina num resumo de 15 a 20 minutos. Se você pegar todas as aulas depois e ler de uma vez só, você vai gastar 1 semana. O que era 1 ano de aula vira 1 semana. Você está entendendo onde eu quero que você chegue?
Só que para isso tem que ter disciplina. Eu só descobri semana passada que hoje era Dia dos Pais. Eu não tinha dimensão disso ainda. Eu estava lá no itinerante de Maceió, foi semana passada. E aí o Emiliano tocou no assunto, né? Você quer não, porque semana é Dia dos Pais, aí eu... Puta, me bateu a mão no rosto na hora. Me deu 5 minutos de tristeza, mas depois eu deixei passar. Acho que todo mundo sabe que eu perdi meu pai esse ano. E, velho, não dá. Não tem essa opção. Você, hoje eu tô triste, não vou trabalhar. Tá percebendo? Não tem opção. Então, é em qualquer circunstância, é em qualquer condição, queira você ou não. A Mariana, ela trabalha com gerente no banco, e aí volta meu gerente para falar para ela assim, não, Mariana, eu não vou conseguir fazer essa meta de seguro, por exemplo, vender seguro para os clientes. Ela vira e fala assim, com toda a educação, 12 por 8 pro cara, filho, olha assim, você vai conseguir. Você vai conseguir fazendo sozinho, sendo empurrado, arrastado, mas você vai conseguir. Eu posso fazer junto com você, ou eu posso puxar você, mas que você vai fazer, você vai fazer. E aí todo mundo faz. Porque o cara não dá opção pro funcionário dela. Assim como eu não estou dando opção para vocês. Ou é ou não é. Ou faz, ou cancela a matrícula do GE e vai para casa curtir a semana farroupilha, cara. Porra, tá chegando aí. Vai descansar. Ou é isso aqui ou não é. Se eu falo, seja realista nos seus horários. Qual é o horário que efetivamente eu posso? É esse horário aqui. Aí vamos lá. Teoria do caos. Débora, nesse dia, alguém ficou doente. Beleza? Não deu para estudar aqui. Se não deu para estudar aqui, eu sempre tenho que ter o plano B. O que eu estou pedindo de você o tempo inteiro? A disciplina de fazer sempre, né? Fazer sempre, fazer sempre. O que a gente poderia fazer aqui nesse finalzinho do dia para não ficar aquela noção de que eu não fiz nada na minha noite? Você vai tirar meia horinha aqui, ou 1 hora, conforme for o caso de cada um, dependendo da hora de sono, para resolver questões de prova. Final do dia, a melhor coisa que tem que fazer é resolver questões de prova. Porque é o mais dinâmico de todos. Você vai começar a ler um livro 11h30 da noite? Não. Você faz o quê? Resolva questões de prova. Você vai começar a perceber que tu começa a estudar no automático. Que não tem, pode acontecer o que for, aquele dia você vai sempre estudar em algum momento. Você nunca vai botar a cabeça no travesseiro sem estudar. E aí, com o tempo, você vai conseguindo alargar os seus programas. Estão entendidas essas dicas aqui? Então vamos lá. Já vou acabar. Sobra um tempinho assim no trabalho, não dá pra... Sobra, vamos lá. O tempinho, aquele tempo incerto, gostei, essa pergunta é boa. Eu ia tirar 1 hora de almoço, só que meu chefe demorou, acabei ficando 2 horas. Questão de prova. O que eu não quero que você faça vou começar a ler o assunto, não. Você não sabe quando você vai voltar? O tempo incerto é sempre fazer o quê? Questão de prova. Eu, na minha época, o que eu fazia, Raquel? Eu não tinha questão de concurso. Então eu imprimia as provas, eu andava com as provas na mochila. Aí parava no local, às vezes estava no metrô, o metrô estava lotado. O que eu fazia? Abria e ficava fazendo questão de prova. Questão de prova você pode fazer sempre. O que eu não quero é que você, em horários incertos, comece a ler matéria. Isso não. A matéria tem horário certo para você fazer. Vou abrir a área do aluno aqui, aí vamos ver o que a gente tem para essa semana. Para essa semana você vai fazer o seguinte. Ué, expirou. Eu sei que tem aula dali de manhã e noite, né? Tô atento a isso. Aqui. Certo. A primeira aula foi de poderes, não foi? Foi. São 3 blocos de aula. Vamos lá, tem um bloco de 1h30, um bloco de 2 e um outro bloco de 2 horas. Então a gente vai fazer o seguinte. Hoje é 14, não é isso? 15/8. Eu quero a revisão de poderes administrativos, ok? Como é que você vai fazer essa revisão? Ou naquele bloco de 4 horas ou naquele bloco de 8 horas.
Ah, Sobral, eu tenho o dia inteiro, mas a semana tem aula da Aline, de manhã e de noite. De manhã e de noite, exatamente. À tarde você tem horário livre. Ah, Sobral, mas eu trabalho à tarde e aí de manhã e de noite eu quero assistir a aula dela. Então você vai pegar só o fluxograma de poderes e vai revisar. Quem tiver tempo, se precisar assistir aula de novo, assiste de novo. E quem não tiver tempo, pega só o fluxograma e revisa. Beleza? E aí, o que são essas aulas aqui? Estou vendo na área do aluno, são 3 blocos. Eu quero que você revise as aulas do dia 21/4 e do dia 23/4. Já até eu lembro o que era isso aqui. No dia 21/4, a gente trabalhou poder disciplinar, poder hierárquico, discricionário, vinculado e regulamentar. Essa última aqui foi só para falar de poder de polícia. Então, esse aqui foi poder de polícia. E essa aqui foram os demais. Então, amanhã, e aí quando é que você vai organizar isso? Hoje, quando chegar à sua casa, você vai organizar para você revisar todos os tópicos de poderes administrativos. Ou naquele formato de 1h30, 1h30, 1 hora, ou se você tiver o dia inteiro, ou só no período da tarde, respeitando que de manhã à noite você pode assistir aula também. Beleza? Terça, 16/8. Vamos sair de administrativo agora. Vamos pegar outra aqui. Trocar matéria. Lembrando, e como é que revisa? Tem gente que só assiste, tem gente que vai direto do fluxograma, depois do fluxograma vai para onde? Para a sabatina, vai para onde? Vai para as questões. Quais questões? Do material, depois o quê? QC, qual o fio, certo, FCC, isso aqui, entendeu? Tá? Bom, constitucional, a primeira aula foi Direitos Fundamentais, que foi a aula do dia 21/4. Tem um bloco de 1h30. A gente vai fazer o seguinte. Aqui vai ser uma revisão de direitos fundamentais. Só que a revisão de direitos fundamentais vai fazer em 2 partes. A gente vai fazer aqui no dia 21/4. A outra já vou botar aqui na sexta. Revisão dos direitos fundamentais. Em relação às aulas do dia 23/4. Isso. Então, o direito fundamental eu botei em 2 datas para você. Na quarta vai ser trabalho. Revisão trabalho. Trabalho, a primeira aula foi aquela aula de princípios e fontes. Dá para fazer num dia só. Revisão trabalho. Princípios e fontes. Vamos botar processo de trabalho aqui então. Revisão, processo de trabalho. Processo de trabalho, a primeira aula foi aquela aula de organização e competência da Justiça do Trabalho. Próximo final de semana tem aula? Da Aline. Aí tem aula o dia inteiro. Beleza. Minha sugestão. Para quem... Vamos lá. Estou pensando na galera que tem 4 horas, Débora que trabalha, e para a galera que tem 8 horas, que tem o dia inteiro livre para estudar, certo? Por exemplo, no caso da Débora, quem trabalha, vai passar a semana bem pesada, né? Porque além do trabalho tem que ter 4 horas para poder revisar todos esses assuntos, ainda tem aula no final de semana. Seu domingo à noite tem que ser livre, tá, Débora? Isso aqui tem que ser livre. Tá? Sábado, pós-aula, aí é uma opção de estudar. Recomendo? Sim. Sobral, prefiro mais o sábado livre do que o domingo livre. Troca. Aí fica a teu critério. Você pode ficar com o teu sábado livre e trocar para cá. Para revisar esses assuntos dados aqui. Seria até melhor. Vou fazer tudo de novo. Pronto, já olhei no macro, agora vou fazer tudo de novo. Antes de eu fazer tudo de novo. Sobral, eu sou aquele cara que tem 8 horas. 8 horas, eu não vou ver uma aula só. Eu tenho muito mais tempo para poder assistir. Só que eu sei que você tem 1 milhão de materiais aí para poder assistir.
pode pegar os teus outros. Mas pelo menos o meu que eu tô te passando, eu quero que você cumpra. Eu tenho que passar o que eu consiga pedir de todo mundo. Que eu peço do cara que tem 4 e do cara que tem 8. Beleza? Então vamos lá. 15 do 8. Você vai ter que organizar 1h30, 1h30 e 1 hora. Nesse período, eu quero a revisão de direito administrativo do tema poderes. Tema poderes que teve aula no dia 21 do 4 e no dia 23 do 4. Foi. Dia 16 do 8, terça, também esse esquema aqui de 1h30, 1h30, 1 hora. Eu vou querer a revisão de direitos fundamentais, primeira parte. Dia 17 do 8, mesmo esquema. Vou querer a revisão. Aqui era de trabalho. Trabalho, princípios e fontes. Dia 18 do 8. Aqui vai entrar processo do trabalho. Revisão. Processo do trabalho. Organização e competência. Dia 19 do 8, sexta, revisão, constitucional, direitos fundamentais, parte 2. Dia 20 do 8 e 21 do 8, tem aula. Aula. Aí você vai escolher um desses períodos aqui como livre. E lembrando, pô, tá calor. Depois eu tiro isso aqui. Como é que funciona o ciclo? Assistir. Primeira etapa. Vou botar aqui, OBS. Precisa assistir uma segunda vez? Se for teu caso. 2. Fluxograma. 3. Sabatina. 4. Exercícios. Exercícios do material. Depois do material, vai para o QC. No QC, vai pegar CESP, FCC. Se for o caso, precisar também FGV, VUNESP. Lembrando que para a prova discursiva, você vai pegar as questões da OAB. Então, tá de bobeira lá? Apareceu aquele tempinho, Raquel, o que tu faz? Pega a questãozinha e começa a responder. Vou botar até aqui. Qualquer tempo livre que aparecer. Questões. Meu amigo, você tem hoje aplicativo no celular para fazer isso. Coisa mais fácil do mundo. Em vez de andar com a pataca de prova que eu andava, é só andar com o celular na mão. Deu bobeira, tá lá esperando alguém, tá lá guardando, pega o celular e começa a fazer questão de prova. Combinado? Semana que vem, então, eu faço outro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz esse cronograma. No meio do caminho, eu não consegui cumprir parte do determinado de não venci a matéria de princípios e fontes, por exemplo. Não venceu a matéria de princípios e fontes. O que tu recomenda? No outro dia eu sigo o cronograma normal e acho um outro horário para recuperar aquilo que ficou para trás ou comprometo todo o meu cronograma botando aquilo que ficou para trás no dia primeiro? Já entendi a pergunta é excelente. Deixa eu tirar o casaco. O casaco tá calor pra caramba. Pera aí, mas vou me enrolar um pouquinho aqui.
Nem tá calor nessa sala, é impressão minha. Tá calor. Mesmo aqui, cara. Vai puxando aí. Foi, mais um. Tá ferro. Tá suando. Crachá no meio. Ainda bem até que você tocou nesse assunto, porque isso compromete o cronograma todinho. Muitos vão se assustar com o que eu vou falar agora. Obrigado, cara. Vamos lá. Vamos analisar algumas possibilidades aqui. Então, amanhã, teu dia. O que você tem que fazer amanhã? Revisar princípios, certo? Vamos ver o que pode acontecer. Bom, primeira coisa, mundo real. Tá bom, Sobral, muito bonito, mas na prática eu não fiz nada. E porra nenhuma, tu gastou aí meia hora da tua aula, né? Devia falar falando de trabalho, tá aqui falando de cronograma, e eu não fiz nada disso aqui, porque eu fiquei de preguiça. Entendeu? Eu não aguentei, porque eu tava triste, porque eu fiquei no Netflix, joguei Playstation, sei lá o que for. Não fiz. Aí o que o cara pensa assim, não, mas amanhã vai ser um novo dia, né? O sol vai raiar e as coisas vão acontecer. Aí você pega poderes e dá uma empuxadinha e encaixa aqui. Não! Não é pra fazer isso. Não estudou poderes? Perdeu. Perdeu, acabou. Quando é que vai dar poderes agora? Só quando o ciclo virar. Lá na frente. Porque perceba que a gente vai aula. Então você tem que ter essa noção de perda. Isso eu falo, é a disciplina, pro mais e pro menos. Se não estudar, vai perder aquela matéria. Porque se você fizer um puxadinho, pegar isso aqui e empurrar pra cá, aí tu empurra esse pra baixo. Aí daqui a pouco tu tá empurrando esse também, vai empurrando esse, vai ficar tudo embolado. Cara, não estudou? Acabou, um abraço. Arque com o ônus agora e tomara que caia na prova aquela questão. É o que eu torço pra você. É isso mesmo. Porque aí tu vai olhar e falar assim, puta merda, o Sobral falou isso em sala. A pior sensação que tem na prova é essa. Uma coisa é olhar pra questão e falar assim, não faço ideia do que é essa questão. Outra coisa é olhar pra questão e falar assim, caramba, eu já vi esse negócio uma vez na minha vida e não tô lembrando. E por que eu não tô lembrando? Porque eu não estudei. Então, é bom quando sente na pele. Quando a gente mete o dedinho na tomada e vê que dá choque. Então, ó, não cumpriu a segunda-feira, senta e chora. Quando voltar o fluxograma, você estuda de novo. Mas aí vamos lá. Às vezes, vem cá. Às vezes pode ser aquele caso, como eu citei aqui da Débora. Pô, um parente ficou doente, deu algum problema, não teve o que fazer. Aí é uma vantagem, convenhamos, de ser aluno do GE. Porque se você é aluno do GE, você tem, cara, os quadros de aula. Pega pelo menos o quadro e revisa ele em 15 minutos, meia hora. Fazer meia hora, cara, todo mundo tem. É só tirar meia... Porque uma hora você vai dormir, né, filho? É só você tirar meia hora do seu sono e revisar o quadro. Porque você fala assim, olha, não foi minha culpa hoje. Eu tive vários problemas imprevistos que me afetaram no meu estudo. Então, eu estou te dando dois caminhos. Se for o caminho do que você ficou de bunda molice mesmo e não estudou, perdeu. Simples assim. Quando voltar isso aqui no cronograma, tu vai estudar esse tópico. E aí, vamos lá. Se eu perdi e a Bárbara não perdeu, começa comigo. Eu e ela, uma hora, voltaremos nesse tópico. Quem vai estar mais avançado? Eu ou ela? Ela. Porque ela já leu isso uma vez. Então, quando ela for ler de novo, para ela vai estar mais fácil. Eu vou ler pela primeira vez só daqui a 3 meses, sendo que a aula foi há 6 meses atrás. Entendeu o problema? Não, Sobral, eu não consegui porque teve realmente imprevistos, não tinha como calcular, era caso fortuito força maior. Então você pega aqui meia horinha, vai para o quadro de aula e pelo menos revisa o quadro, porque você fica com contato com a matéria ali. Quem já começou e parou de estudar algumas vezes sabe disso. Tá estudando no gás, vai. Daqui a pouco tu para um mês. Quando tu volta, tu olha assim, parece tudo nebuloso na cabeça, né? Perde o contato, perde o feeling. O que eu não quero é que você perca o feeling. Entendeu como é que funciona isso aqui? Mais uma dúvida? Não? Então só ficar combinado para semana que vem. Eu vou fazer, deixa eu ver quando aqui.
eu posso fazer ou na sexta ou no sábado à noite, tá? Vou gravar o periscópio da nossa revisão da semana que vem. E vou falar com a Aline hoje para ela me dar o de língua portuguesa. Eu sei que ela me passa isso, com certeza. Aí na terceira semana talvez eu comece a inserir língua portuguesa também. Em termos de revisão, com os tópicos. Combinado? Beleza. Fala. Mais ou menos em quanto tempo eu volto esse ciclo? Por exemplo, esse assunto. Vamos. Não ficar muito distante assim. Vamos lá, Márcio. Aqui. Cá entre nós, sabe o que eu gostaria mesmo que você fizesse? Vocês todos fizessem, mas sei que não vai acontecer? Que eu te ensinasse só esse primeiro aqui e todos os restos fizesse sozinho. Porque tem uma lógica por trás disso aqui. Se você captar a lógica, faz tudo sozinho. Se você tivesse a independência, Márcio, o que você poderia fazer? É só você pegar a grade todinha e colocando as aulas. E aí vai depender da tua disponibilidade. Como eu sei que você tem um pouquinho mais de tempo que isso, que eu já vi o teu cronograma, você poderia ter colocado 2 aulas por dia. Você poderia dobrar isso aqui. Tu vai gastar 2 meses, 3 meses no máximo. Tu volta, termina o ciclo todinho. Pra prova de Sim? Sergipe. É isso aí. Aí, se você quiser fazer sozinho. Senão, tu fica acompanhando o meu. O meu vai demorar um pouquinho mais. Beleza? Aí, outra coisa. Quando sair o edital, muda a história, tá? Tem informática aí. Sim, tem um monte de coisa que a gente pode colocar aí daqui. Eu tô começando bem light, cara. Tô começando só comigo. Depois vai vir todo o resto. Se eu falar, se o cara não tá cumprindo nem isso aqui ainda, meu amigo, então tem que repensar o que tá fazendo aqui. De boa, papo honesto. Eu não deveria falar isso pra você, porque eu na condição de curso aqui deveria ter sempre o primeiro interesse do cara tá matriculado na turma, né? Não, mas o meu interesse em primeiro lugar é que tu passa no concurso, cara. Porque se você não passar no concurso, aqui perde o propósito. E aí tem que cumprir isso aqui. Se não cumprir isso aqui, cara, tá ruim. Eu tô avisando a vocês, isso aqui é o mais light de todos. Vai piorar muito depois. Quando sair o edital, é outra pegada. Beleza? É isso. Qual é a previsão do edital mesmo? Final desse mês que vem.